Olá pessoal, tudo bem? Como vocês tinham requerido, né? Aí vocês não vão ter a segunda aula e vocês pediram para a gente dar uma aula online ou, enfim, é, é, não fazer chamada, né? E como o próximo tema da nossa aula, né? A gente vem falado nas aulas a respeito, né, de relações circulares de agentes públicos, né? Citamos alguns exemplos, algumas jurisprudências, né? Falamos a respeito do sociedade de advogados, né, da atuação em algumas circunstâncias, né, questão de honorários módicos, né, colocamos até no material, né, o valor, né, de piso da advocacia, né, que em 20 horas está ali no valor de R$ 1.900 e 40 horas em torno de R$ 3.800. Junto com a aula que eu vou enviar para vocês, né, eu vou subir essa aula para o YouTube para ficar um pouco mais fácil, né, para a gente não precisar marcar horário, assistir, eu mando essa aula via YouTube e conforme o melhor horário para vocês, vocês podem assistir essa aula. E aí na próxima aula, né, que é na quarta-feira, nós vamos discutir um pouquinho a respeito da advocacia pro bono, né? Vou passar também um artigo para vocês lerem, para a gente possa debater um pouquinho em sala de aula a respeito do exercício dessa advocacia, né? A primeira questão, antes da gente falar do exercício da advocacia, eu estava pesquisando um pouquinho de artigos, né, de tese a respeito disso, né? E eu achei esse texto aqui, que eu posso até enviar para vocês, né? Mas ele fala lá no Jus Brasil, né, a respeito da advocacia pro bono nos Estados Unidos, né? Lá é muito comum, né, os advogados eles terem, né, algumas horas até mensais para essa atividade. Vou mandar para vocês, né, a respeito esses artigos científicos, mas a ideia da advocacia pro bono, né, é permitida ao advogado. É óbvio que assim, a advocacia ela é uma profissão que você paga, né, perdão, você recebe, né, o sujeito paga ao advogado para ele ter um serviço jurídico, né, assessoria jurídica, né, atuação em determinado processo, procedimento administrativo, como por exemplo inquérito policial, né? Então, nesses casos, existe obviamente a contraprestação. O advogado ele não atua gratuitamente sobre a regra. Contudo, né, obviamente em todas as profissões, né, você pode, caso você queira atuar, né, de uma maneira humanitária, vamos dizer assim, né? Você acaba trabalhando para uma pessoa, né, exercendo ali uma função sem receber, né, um valor, uma contraprestação, né, por aquele serviço prestado, né. Contudo, essa prática ela deve ter uma regulamentação. Primeiro porque, sobre regra, os advogados cobram para receber, né, os seus honorários, para poderem sobreviver e assim, se eventualmente todos os advogados fizerem o pro bono, né, obviamente, né, a profissão ocasionaria um colapso, né, na profissão, vamos dizer assim, porque ninguém cobrando, ninguém iria contratar um advogado e pagar esse advogado. Então, existem algumas restrições, né, algumas proibições em relação à advocacia pro bono, né, e lá no artigo 30 fala do exercício da advocacia, né, combinado ativo, advogado em programa, declaração, etc. e tal. Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual voluntária de serviços jurídicos por instituições, etc. e tal. É, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Primeira questão, né, você pode realizar advocacia pro bono? Pode, desde que, né, os beneficiários, está lá no artigo os beneficiários, né, não dispuserem de recursos. Então, você pode advogar para bono? Pode. Você pode auxiliar alguém? Pode. Desde que aquele cliente não tenha condições de pagar os honorários. Né? Hoje a gente falou um pouquinho sobre a tabela da OAB, eu mandei para vocês também no grupo. A tabela da OAB ela vai fixar honorários altos, né, dessa consulta processual do advogado. Hoje a tabela da OAB ela está em torno de 400, R$ 500, ele chega a 470, R$ 570, né? Vai depender de cada estado e tal, mas a tabela ela vai variar em torno de 400, R$ 500 aí a respeito de uma consulta. Hoje o salário mínimo no Brasil, né, tem em torno de R$ 1.600, R$ 1.400, mais ou menos nessa faixa também, 1.500. Então, em tese, né, você tem um terço de salário mínimo, né, quase metade do salário mínimo numa consulta processual.
nem todos os brasileiros, né, podem, eh, ter esse privilégio, né, de contratar um advogado, né, pagar caro ali para que ele, faça uma consulta completa em seu processo, né. E aí, em virtude disso, o advogado, em algumas situações específicas, ele pode atuar, né, fazer essa atuação pro bono, desde que a parte não possua recursos, né, para a contratação de um profissional. Eh, Segunda questão fala aqui, ó, que para pessoas sem prejuízo do próprio sustento não podem contratar um advogado, que é mais ou menos nessa ideia, né? E a ideia também da advocacia pro bono, ela não pode ser utilizada para políticas partidárias. Então, o próprio artigo ele já nos traz uma vedação a respeito da advocacia pro bono. Vamos supor que eu sou vereador numa cidade pequena e nessa cidade pequena eu acabo utilizando a minha advocacia, né, para atuar em favor dos pobres, às vezes até numa questão útil, né, para essas pessoas, mas o meu objetivo final não é o auxílio dessas pessoas. O meu objetivo final não é fazer o bem. O meu objetivo final não é auxiliar aqueles que mais precisam do serviço jurídico. Não é. O meu objetivo é para fins partidários, porque eu quero me candidatar para vereador, eu quero me candidatar para prefeito ou algo nesse sentido, né. Então o próprio código de ética da OAB, ele acaba vedando, né, essas situações em que a advocacia pode ser usada pro bono com o intuito político partidário, tá? Ou algumas questões de captação de clientela. Qual que é o exemplo aqui, né, que geralmente nós damos a respeito disso? Vamos supor que eu, me forme, passe na OAB, né, e eu comece ali a advogar. Eu adoro bichinhos, adoro os animais, ou sou muito envolvido, por exemplo, com uma violência doméstica, vamos supor. Então eu seleciono uma dessas causas, né, que envolve um grupo grande de pessoas, né? Tem os protetores dos animais, tem o pessoal da violência doméstica, né? Ou comunidade LGBT, QI+. Então, existem grupos sociais que são, eh, embora às vezes esquecidos ou que tem uma, né, grupos minoritários, mas que tem pessoas que são muito fiéis, né, a esses grupos. Então vamos supor que eu seleciono alguma área de atividade que eu já, né, participo ali indiretamente ou diretamente, e falo: "Pessoal, a partir de hoje, eu vou advogar para vocês gratuitamente". Só que o meu objetivo não é prestar um serviço jurídico gratuito no intuito assim: "Olha, eu vou advogar durante o resto da vida de graça para esse pessoal, porque eu amo isso". Não, o objetivo no final pode ser que seja: "Olha, eu vou advogar 6 meses de graça para o pessoal da violência doméstica ou para o pessoal dos animais, e depois de 6 meses, quando eu adquirir uma série de clientes, uma série de pessoas que eu atuo até de graça, e que vão falar bem de mim a partir disso, eu utilizo, né, dessas pessoas, desses primeiros clientes que eu fiz gratuitamente, para formar uma clientela e a partir de 6 meses, de um ano, de um tempo ali, eu formo uma clientela e passo a cobrar. Então a ideia é, eu não posso utilizar essa advocacia pro bono para captação de clientes, tá? Então, o exemplo que eu trouxe, violência doméstica. Olha, eu já passei por violência doméstica, eu quero atuar em favor das mulheres que sofrem violência doméstica. Beleza. Você vai lá na delegacia, atua durante 6 meses. A partir daí, você angaria várias clientes. As mulheres começam a falar bem de você. Olha, se você for denunciar, chama a advogada tal, porque ela é muito boa. Ela foi lá comigo de graça, inclusive. E aí passa o seu telefone para várias outras mulheres, né? Passados 6 meses, um ano, a mulher vai lá, liga para outra e fala: "Olha, cadê aquela advogada?". "Ah, fulana de tal". Passa o telefone da fulana de tal, ela fala: "Olha, mas agora eu estou cobrando". Então percebe que ela utiliza uma advocacia pro bono, uma advocacia, né, que a ideia seria ajudar, auxiliar gratuitamente, mas ela acaba utilizando esses primeiros clientes, né, acaba utilizando essa gratuidade né, que no início ela fez, para posteriormente angariar a clientela. Isso não pode acontecer também, tá? E obviamente nem como instrumentos de publicidade. Eu vou lá, né, em comunidades vulneráveis, seja numa comunidade, numa favela, né, ou aqui no nosso, na nossa cidade, muitas pessoas indígenas, né, que têm uma situação de vulnerabilidade social grande, eu vou lá, né, utilizo como, por exemplo, uma questão previdenciária, né, uma questão civil ali, atuo em favor daquela pessoa e vou lá gravar um vídeo, né, falando como que o advogado fulano de tal, ele é muito bom,
como que o advogado de fulano de tal atuou de graça no processo daquela pessoa e utiliza, né, este pro bono, essa boa ação que ele fez com o intuito de publicizar a sua advocacia, tornar público aquilo que na verdade não deveria ser. Porque o intuito da advocacia pro bono não é publicidade, não é angariar clientes, é fazer o bem ao próximo, né, atuando profissionalmente para eles. Então, por isso que existem essas vedações. É que é igual aquele meme que falam, né? Quando se tem uma plaquinha ali é porque já teve alguma coisa que aconteceu. Por isso nós temos essa preocupação que está no artigo de ética a respeito da advocacia pro bono. Já aconteceram situações, não foram uma, não foram duas, foram várias situações no Brasil de advogados utilizarem a advocacia pro bono para publicização dos seus serviços, já para angariar clientes, né? Então o cara atuou lá para uma instituição, né, de uma ONG de animais durante 3 meses, 6 meses gratuitamente, né, fez 10, 20 processos ali, acompanhou o pessoal durante as apreensões, e aí a partir de um tempo, quando todo mundo já confiou nele, ele fala: "Não, mas a partir de agora eu vou cobrar". E aí ele acaba utilizando essa advocacia pro bono para angariar clientela, isso não pode, tá. Então, em virtude dessas violações que ocorreram, né, eu acabo utilizando uma figura boa, um instituto bom, um instituto que é um instituto interessante no sentido de auxiliar pessoas para publicidade ou para angariar clientela para N circunstâncias. Então, por isso que existem essas vedações explícitas no próprio Código de Ética. E, obviamente, além disso, né, nós temos algumas prestações também, né, algumas restrições através dos conselhos de ética. Né? Eu citei aqui o provimento 166 lá de 2015 do Conselho Federal da OAB, né, então tem várias questões relacionadas que são complementares, né, melhor dizendo, são complementares ao artigo 30 do Código de Ética. Por exemplo, né, ele fala lá, um dos julgados, né, que teve como eh, fundamento, né, lá no artigo 4º, né, do provimento citado, fala que, né, existe uma restrição dada pelo Conselho Federal, né, que o advogado, por 3 anos, né, ele não pode atuar de forma remunerada para aquela pessoa que outrora ele fez serviços pro bono, né. Então vamos supor, eu atuo lá por uma pessoa, eu fico 3 anos impedido, né, após essa atuação pro bono, de advogar novamente para essa pessoa, só que agora cobrando, né. O intuito aqui é evitar a captação de clientela através da advocacia pro bono. Isso não significa, obviamente, que você não pode atuar pro bono. Lógico que você pode, né? Eu não atuo muito pro bono, algumas situações já acabei fazendo. Teve uma situação que eu entrei com uma curatela, eu lembro, para um deficiente. A mãe não tinha condições, né? A família não tinha condições e eles precisavam da curatela, né? E porque eles queriam financiar um veículo desses populares, assim, para levar o menino para o hospital, para tratamento, e eles não tinham nem veículo, né, para fazer isso. E como o menino era portador de uma deficiência, ele teria que eles queriam financiar o veículo no nome do menino, porque ele tinha alguns descontos lá, enfim, para comprar esse veículo. E aí, na época, eu me solidarizei com a situação, então, em algumas circunstâncias, né, você sem uma contrapartida financeira, somente ali, ó, atividade voltada para o bem público, você pode advogar pro bono no auxílio dessas pessoas que são vulneráveis, desde que, né, não configure captação de clientela, não configure uma publicidade. Então eu posso advogar? Posso. O que eu não posso é pegar aquele caso e postar no meu Instagram, olha, como que eu sou bonzinho, ajudando pessoas. Isso eu não posso fazer, tá? Além disso também existem essas vedações extras que estão lá no provimento, né? Uma delas é a questão dos 3 anos, né? Então, eu advoguei pro bono, 3 anos posteriores eu não posso mais advogar em favor daquelas pessoas, tá? Eh, e algumas outras restrições que tem lá no provimento, né? Outra situação em que eu falei, ó, questão das ONGs, tá? Eu posso advogar até para uma ONG lá de graça? É complexo, por quê? Isso pode, de certa forma, caracterizar uma captação de clientela, né? Então fala aqui, olha, a resolução pro bono destina-se exclusivamente a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tá? Então, se é uma situação
de pessoa jurídica, uma situação que tem lucro, que tem arrecadação, o advogado ele não pode, né, por quê, gente? Tem muita gente que é especializada nessa área que atua recebendo, né, ele cobra para prestação dos seus serviços. Tem análise de contrato, contratos complexos, locação de imóvel, destinação às vezes de verbas milionárias. E aí você vai lá como advogado, em uma situação que existe um giro muito grande de dinheiro, para advogar pro bono gratuitamente, isso pode configurar uma captação de clientela. Então eu pego umas ONGs, tem ONGs, a maioria das ONGs sofre muita dificuldade, mas tem ONGs que giram milhares e às vezes milhões de reais. Então, nessas situações, existem advogados que atuam no direito imobiliário, atuam no direito contratual, né? Nessas situações, eu preciso, né, fazer com que o advogado que atue naquela área, ele consiga, né, sobreviver naquela circunstância. Eu fico lá 6 meses trabalhando numa ONG, né, trabalhando lá gratuitamente, e aí depois de 6 meses eu falo: "Não, a partir de agora eu não vou trabalhar mais, agora eu só faço isso recebendo", né. A ideia é uma publicização, né, a ONG geralmente tem várias pessoas alocadas ali, pessoas geralmente muito engajadas, tá, muito fiéis àquele propósito que a ONG foi criada, e aí eu acabo ali monopolizando aquela situação, tá. Então esse aqui é um outro julgado de 2011, né. "Ah, professor, é antigo". É, mas assim, obviamente, existem muitos mais processos no Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, do que existem de conselho de ética, tá, pessoal. Então, existem processos, denúncias a respeito da ética da advocacia? Existem, mas não são também tantos processos. A maioria dos advogados, né, como eu falei, 90% da classe, não só dos advogados, né, 90% das classes, arquitetos, engenheiros, agrônomos, médicos, dentistas, 90% dos profissionais fazem um bom trabalho. 10% dos profissionais ali, né, os 5%, com certeza menos de 10%, fazem um trabalho talvez antiético. Muitas vezes, né, por falta de conhecimento mesmo, né? Por isso que nós temos na graduação hoje uma aula específica de ética, né, que vai abordar principalmente a questão do Estatuto da OAB, mas nós vamos falar de magistratura, de MP, etc, tá? Então, eh, aqui, ó, nesse caso foi lá, não fala o estado que foi, existente em todo o estado de São Paulo, tá? Então a ideia dos hipossuficientes, né, tem um convênio lá de São Paulo, vai depender de estado a estado, né? Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a defensoria pública muito bem estruturada, tá? Hoje você tem a defensoria com uma estrutura boa, salários bons. Alguns estados, como por exemplo São Paulo, não tem defensoria, mas é muito pouco, é muito desestruturado. Então, o que que foi feito? Foi feito um convênio entre a OAB e o Estado de São Paulo para que os advogados particulares, os advogados normais que têm escritório, prestem serviços para a Defensoria Pública. Então, lá existe uma tabela que é até inferior à tabela da OAB, tá? Deu até problema isso aí algum tempo atrás. Porque eles não pagavam a tabela da OAB. E a OAB falou: "Ah, gente, tem uma tabela para quê? Se o próprio Estado não cumpre. Se a própria OAB fez um acordo para pagar menor que a tabela prevê, né?" Enfim, polêmicas aí. Mas a questão da advocacia pro bono, ela se utiliza. A ideia, gente, é assim: um processo ou outro que você vê uma situação delicada, que você vê que a pessoa não tem condições de pagar, ela tem uma urgência, uma necessidade premente, igual eu falei, olha, aquela situação que eu atuei, uma situação que tratava de um deficiente ali que precisava do auxílio, né, ele foi na defensoria, ia demorar 2, 3 meses, e eles para fazer o atendimento, e eles estavam precisando do veículo urgente, porque não conseguia levar o menino para fisioterapia, não conseguia levar para o médico, não conseguia. Poxa, uma situação de urgência, de necessidade, e as pessoas não tinham as condições ali de pagar, né, um processo como esse, né. Se a gente colocar a tabela da OAB, uma ação de curatela, ó, interdição ou curatela, R$ 5.680. Não é uma ação barata, né, a pessoa já tem uma situação delicada, né, salário mínimo Brasil, ó, tá em torno de R$ 1.518. Dá 4 salários mínimos, mais ou menos isso, né. Tem aquela situação, a pessoa queria um veículo, não era um veículo caro, gente, era um Golzinho, um carro normal,
né, um carro popular para levar o menino, parcelado, como né? Então são algumas situações que você acaba ali vendo, né, sentindo no coração que você precisa auxiliar aquela pessoa e acaba auxiliando, né. Eu vou passar para vocês também alguns artigos, né, para vocês lerem, a gente acabar debatendo na próxima aula, mas a ideia da advocacia pro bono visa o acesso à justiça a todos, né, todas as pessoas têm esse direito de ter um advogado, muitas das vezes, né, essa advocacia vamos ver aqui só o provimento que eu comentei com vocês, ó, não é um provimento grande, é um provimento só que explica algumas questões relativos à advocacia pro bono. Eu falei dos 3 anos, ó, vincular condições à contratação de serviços remunerados. Então, por exemplo: "Olha, eu sou advogado, aqui eu vou atuar de graça, mas você me paga de outra forma", né, ó. Algumas questões, ó, o advogado empregará zelo e dedicação habituais, ele não pode trabalhar com preguiça na advocacia pro bono. "Não, vou fazer de qualquer jeito", não pode, tá. Então são situações, né, um complemento aqui que foi feito através do provimento, né, para regulamentar ainda mais essas questões. Vou mandar para vocês isso tudo no grupo também, tá? Algumas parcerias, né, de pro bono, posso atuar em ONG? Pode, desde que seja sem fins lucrativos, né. Uma ONG pequenininha lá, de bairro, que cuida dos animaizinhos, tudo bem. Quando eu passo a trabalhar com ONGs nacionais, que existem muitas questões, né, financeiras envolvidas, milhares, milhões de reais girando, aí já não tem como atuar pro bono, né. Defesas de algumas causas coletivas, né, uma situação de ambiental, por exemplo, imagina, lá uma situação num riozinho que passa lá no fundo da sua casa, né, o pessoal começou a poluir, você fala: "Não, tá errado", né, pega a assinatura dos vizinhos ali e fala: "Olha, eu sou advogado, estou me incomodando com a situação, tá, sei que aqui é um monte de sitioca, de sítios pequenos, né, de agricultura familiar, que vocês não têm condições de pagar um advogado, né, trata-se de uma causa, né, difusa, de interesse de várias pessoas, eu vou lá e vou atuar pro bono nessa circunstância, tá. Então pessoas de baixa renda, né, alguns direitos, né, de situação. Processo criminal, por exemplo, é muito incomum, tá, pessoal? Por quê? Porque processo criminal geralmente dá muita dor de cabeça. A família do preso enchendo o saco, né? Às vezes a família, é o próprio sujeito mandando mensagem e tal. Então, no criminal é muito raro acontecer esse tipo de situação. Geralmente, ela ocorre no cível. Criminal ocorre em algumas situações assim de execução penal, né? O sujeito às vezes já está 1 ano, né? 6 meses, 1 ano, para progredir de regime, e às vezes até agora a defensoria pública não conseguiu fazer esse pedido ainda. Então, nesse tipo de situação específica, né, existem algumas atuações pro bono que o profissional pode realizar, mas é incomum, é mais comum direito de família, né, direitos humanos, direito do trabalho também é muito raro acontecer, porque direito do trabalho, geralmente, o trabalhador ele tem verbas para receber, né, e o advogado acaba cobrando uma porcentagem sobre essas verbas, tá. Núcleos de prática jurídica também é interessante falar, porque em algumas circunstâncias, você acaba atuando como, né, professor do núcleo, né, vocês vão chegar lá quando chegar no nono, 10º semestre, de atuação pro bono. Então é muito comum, os núcleos de prática jurídica das faculdades atuarem em comunidades carentes, né, atuarem em reservas indígenas, atuarem em situações de vulnerabilidade, prestando um serviço jurídico gratuito, né, para essas pessoas. No penal, como que a gente faz, né? Eu dou aula lá na Anhanguera também, e lá a gente faz um projeto de extensão lá na PED. Então nós levamos os alunos, né, nós levamos livros para os internos lá do raio 2, né, que são os faccionados lá. Os internos eles leem o livro, fazem uma resenha, né, e os alunos corrigem, né. A ideia, né, é a gente utilizar a academia, utilizar a faculdade em benefício social, em benefício desses presos, né. Então, são formas do direito criminal, né, no direito penal, que a gente acaba utilizando, né, essa prática, essa função social ali da faculdade, uma espécie de pro bono, de auxílio, né, de prestação ao Estado. O dever era do Estado de fazer essas remissões por leitura. Mas, né, o Estado ele é falho, o Estado sofre com limitações financeiras em algumas circunstâncias, né, e aí nós acabamos utilizando o núcleo de prática de uma forma pro bono, de uma forma de auxílio, né. "Ah, professor, o senhor não estaria captando então clientes lá?"
Não, porque justamente por conta desse projeto de extensão, né, que a gente iniciou o convênio em agosto, vamos começar em setembro agora, né, o projeto, né, efetivo, já está tudo assinado agora em agosto e setembro a gente inicia. Eu já todas as minhas ações de execução penal, né, da PED eu já transferi para outro advogado do escritório atuar, para que não ocorra esse tipo de situação. "Olha, vamos pegar o professor tal, porque o professor tal faz esse tipo de projeto lá e vai colocar o nosso nome". Não, desde o início a gente já colocou, né, eu falei com o diretor: "Quais serão os critérios? São as penas maiores? Os presos mais antigos?". Isso tudo a gente vai ter que definir, né, para ver quais presos vão participar e quais não vão. Porque, né, remissão por leitura é uma remissão interessante para eles. Eles têm um tempo lá de ler um livro por mês, faz uma resenha, né, comprova que leu o livro e vai abater 4 dias de pena deles. Então, né, só exemplificando aqui, o núcleo de prática acaba atuando às vezes muito nessa parte de advocacia pro bono, tá? Vou passar essas questões para vocês lerem também, algumas outras vedações que existem aqui, né, a tabela de honorários já mandei para vocês, mas são questões que são interessantes da gente falar, né, para que vocês compreendam a importância desse instituto. Na próxima aula a gente vai continuar, né, nessa parte de exercício de cargos e funções, né, encerrando aqui, eh, salvo engano vai até o artigo 38, né, vamos falar das comissões presentes na OAB, né, vamos falar de algumas outras questões, ó, do sigilo profissional que o advogado deve prestar, né, algumas jurisprudências de supostas violações a respeito disso, né, direito à honra e tudo mais, a vida do advogado, né, algumas outras situações, juízes arbitral, sigilo profissional, né, algumas outras questões. Mas quero que vocês leiam, né, esses textos que eu vou mandar, e aí na próxima aula a gente debate um pouquinho da advocacia pro bono e finaliza esse material aqui, né, eh, que vai falar um pouquinho de sigilo profissional, vai falar de outras questões aqui relacionadas à advocacia. Qualquer dúvida, sigo à disposição. Boa leitura para vocês. Daí na próxima aula a gente acaba debatendo um pouquinho. Vou mandar um artigo também, tá? Dê uma lida e aí a gente acaba debatendo na próxima aula na quarta-feira. Tchau, pessoal.